Bom, estamos no CISA Business, que nos cedeu este espaço maravilhoso para dar continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus, 2012. Hoje, dando início aos trabalhos, tenho o prazer de receber ela, que é filiada ao PCdoB, nasceu em Santa Catarina, já foi vereadora, deputada federal, já foi candidata à Prefeitura da cidade de Manaus em 2004, é senadora e é casada com Heron Bezerra. Estou falando de Vanessa Grazioti. Muito obrigada por ter vindo, esse horáriozinho da sua agenda. Eu é que agradeço, Mazé. Eu arrumaria em qualquer hora do dia um horário para poder estar aqui falando com você, nesse momento tão importante para a gente e principalmente para as pessoas de toda a nossa querida Manaus. Obrigada, senadora. Bom, como é que você sentiu necessidade de ser candidata à Prefeitura de Manaus? Além desta pergunta, eu tenho uma outra. Você é a única mulher. Virou uma característica isso? Pois é, e num momento muito importante para o país, que a gente tem a primeira mulher a presidir a nossa nação, né, ocupando o cargo mais alto, mais elevado da República. E diga-se de passagem, mas dirigindo e muito bem, comandando muito bem os destinos do nosso país, com muita competência, com muita sagacidade política, não é? E eu me sinto, como todas as mulheres se sentem quando fazem política, quando entram para a vida pública, né? Se nós nos sentimos poucas, muito poucas, assim, pouco protegidas, mas muito seguras, muito seguras. Quero dizer que não me assusta mais esse ambiente extremamente masculino, porque afinal de contas, como você falou, eu estou no parlamento tem 24 anos, fiquei 10 anos na Câmara de Vereadores, 10 anos na Câmara Federal e agora estou no meu segundo ano de mandato de senadora. E a média de participação das mulheres no parlamento não chega a 11% no Brasil. Não chega a 11%. Na Câmara de Deputados é um absurdo, 7% ou 8%. Então eu me acostumei muito com esse ambiente, me acostumei ainda mais com o fato, mas de que nós mulheres, para que a gente possa obter destaque, a gente precisa trabalhar muito mais do que os homens. Dobrado, né? Não basta falar bem, não basta ser competente, tem que trabalhar dobrado. Você provar, sabe disso. Né? Eu digo que a gente prova todo dia, sempre, praticamente as mesmas coisas para pessoas diferentes. Mas, e agora, nessa campanha... E aí você resolveu... Nessa campanha são 9 candidatos. Você estava numa zona de conforto, né? Entre os quais eu de mulher. Você estava como senadora, numa zona de conforto, tranquila. Como é que foi essa... Então, é isso mesmo. Eu já... Porque acaba uma eleição, já começa outra. A imprensa me questionava... companheiros de partidos políticos, da possibilidade de eu ser ou não candidata a prefeita da cidade de Manaus. Eu sempre dizia que tinha uma missão a cumprir no Senado Federal e que o nosso grupo seria capaz de encontrar um candidato ou uma candidata à altura de nos representar e de fazer que nós pudéssemos ter a unidade política, não é? E de fato isso foi bem encaminhado até que chegou o dia da convenção, né? E por razões que não nos cabe discutir, houve a desistência de uma candidatura e nós reunimos todos os partidos que compõem a coligação e eu recebi um chamamento. Eu recebi um chamamento porque me posto foi, de fato, eu convivo nesse meio político, sei que dificilmente fora do meu nome nós conseguiríamos um outro nome que mantivesse a unidade, a possibilidade de vitória, o apoio pleno do governo federal, das lideranças dos partidos que nós, dos quais nós estamos participando no grupo, não é? Então eu, não olhei para a minha zona de conforto, pensei o seguinte: se eu saio do Senado e venho para a Prefeitura de Manaus, o Senado continua bem representado? O Amazonas estará bem representado? Meu suplente todos sabem, já foi vice-governador do estado, deputado federal, então é uma pessoa que tem capacidade. O Francisco Garcia, presidente regional do Partido Progressista. Você entrou, na verdade, na desistência da Rebeca. Foi exatamente isso, em Manaus toda, sabe? Né? Então eu não olhei para mim, não olhei para a minha zona de conforto. Se algum momento teve essa preocupação que a Rebeca, como da Rebeca, de acontecer alguma coisa,
Porque política tem essa história do jogo, né? Então você achou que podia haver um jogo também com você ou não? Você achou... Não, de jeito nenhum. Aliás, eu me dou muito bem com a Rebeca, nós conversamos. Não, o jogo depois que você assumiu, aí você pensou assim, será que isso pode acontecer comigo? Não. Não, de jeito nenhum. Eu estou muito firme Até nessa... ele não tinha mais nem tempo, né? Não, estou muito firme nessa campanha. Quero dizer que muito dedicada. Aliás, eu sempre fui uma pessoa dedicada ao meu estado e principalmente a Manaus, a cidade que me acolheu com tanto carinho, a minha cidade de Manaus, né? Então eu sei que eu estou largando essa zona de conforto, é muito mais tranquilo trabalhar no Senado, meu mandato de 8 anos, seja mais de 6, trocar por um mandato menor e um mandato muito mais trabalhoso. Mas Manaus precisa disso, E Manaus precisa de alguém que cuide da cidade, de alguém que seja capaz de unir as pessoas. Você falou no Diário do Amazonas, onde eu também trabalho, como editora de cultura, numa entrevista, não é? Nós fizemos uma série de entrevistas, você falou que garantiu que ia colocar ordem na cidade. O que seria essa ordem? A nossa cidade é uma cidade das mais bonitas do Brasil e do mundo, tanto que para a Copa do Mundo há 2 destinos de interesse, Rio de Janeiro e Manaus. Ou seja, a Amazônia e a cidade maravilhosa brasileira. O nome já é um marketing. Nós somos enorme. a cidade que está no coração da floresta, que é o que chama a atenção do mundo. O Brasil hoje, ele é mais conhecido pela Amazônia do que pelo futebol. E Manaus está se tornando uma cidade que é o orgulho de todos nós, mas não mais agradável para se viver. Ela não está mais nos dando prazer de a gente viver aqui. Tamanho nível de desorganização, de dificuldade no transporte coletivo, de dificuldade na saúde, dificuldade na educação, o centro de Manaus. Então, ordem na casa seria isso? Exatamente, colocar os serviços públicos para funcionar, revitalizar o centro de Manaus, revitalizar o centro de Manaus. Essa confusão agora do centro, que vai afundar, que vai não sei o quê, um monte de pessoas, as pessoas sendo mandadas embora, né? Empregados das lojas, lojas fechando, e não pode. Ninguém faz nada. O centro é o coração de uma cidade, matar o centro é como matar o nosso próprio coração. Eu nunca vi uma cidade que não tem um centro pujante. São Paulo já está há anos. Uma cidade que não tem um mercado. O mercado está há 7 anos, é por isso que eu sou candidata a prefeita de Manaus, Eu tomei a decisão não só como uma pessoa experiente na política, que sou, de fato, experiente na política, repito, mas tomei essa decisão muito com o sentimento de mulher, de mãe, muito com esse sentimento de alguém que precisa se dedicar à prefeitura, à prefeita, o coordenador, a coordenadora de uma cidade. Ele é como um chefe de família, uma chefe de família, como um síndico. Ele tem que estar vivendo os problemas, não basta ele saber que tem um problema na saúde, ele tem que ir lá ver. E planos para a cultura? A cultura, olha, primeiro a cultura nós temos que trabalhar a cultura, a nossa história cultural, a história da cidade. Quando a gente fala de revitalizar o centro, é uma parte muito importante da cultura, porque o que nós precisamos fazer, primeiro, é dar dignidade àquelas pessoas, homens e mulheres, pais de famílias, mães de famílias que trabalham vendendo nas calçadas do comércio. Eu aqui estou me referindo aos camelôs, mulheres e homens, grande parte, mas são mulheres, eu ando muito lá, que levam seus filhos para lá. Então nós temos que encontrar uma solução rápida, e essa solução será encontrada com eles, de acordo com eles. Nós não teremos possivelmente uma única solução de um único shopping popular. Possivelmente uns 2 no centro, quem está no centro continua no centro. Teremos, se não dá para desapropriar imediatamente, alugar alguns prédios vazios e fazer galerias. Aí isso é para revitalizar, você vai tirar... E depois disso nós temos que chamar os lojistas e dizer o seguinte: Manaus tem um patrimônio histórico maravilhoso, vamos enxergar esse patrimônio? Olha a lei que aconteceu em São Paulo da cidade limpa, né? Isso aí contou com o apoio do mundo inteiro, porque você vê os prédios, você vê as edificações. Então, cultura nisso. Segundo, nós temos que valorizar a nossa cultura da terra. Quero dizer que todos os eventos culturais que existem na cidade de Manaus e que mobiliza muita gente, a virada cultural, o Carnaboi, o Boi Manaus, que é a forma da gente comemorar o aniversário da cidade de Manaus, isso tudo vai continuar. Agora, o Festival Folclórico de Manaus, que ninguém nem ouve mais falar. Vamos fazer o seguinte... Não é mais para não falar em Parintins, mas aqui temos tema, mas que ninguém dominou. O Boi Garanhão, salvo engano, foi o campeão esse ano. Agora, o que a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer tipo porque só tem um festival folclórico, nós poderíamos fazer uma competição regionalizada por bairros.
Aí envolve, porque isso é a juventude, mas quando a gente fala de cultura, a gente resgata a juventude. A gente leva para os bairros o festival folclórico, e o campeão de cada bairro depois pode ir para lá. Pode se juntar, também fazer uma nova peleja. Então, né, olha, o teatro municipal, nós precisamos de um teatro municipal. Isso é outra coisa, está no papel, tem dinheiro aprovado, tem tudo, e não sai. E o teatro não sai. A antiga prefeitura ser transformada no museu da cidade. Que é o Paço. Vamos fazer cultura nas ruas. Não tem rua de lazer? As pessoas não fazem rua de lazer. Vamos fazer cultura na rua. Cinema na cidade. Por que as pessoas não podem assistir filmes? Né? Por que a gente não pode trabalhar os colégios municipais em parceria com os cinemas da cidade, que no meio da semana não entra ninguém, para passar filme para as crianças? Levar, olha que, é isso que eu lhe digo, que às vezes não precisa de muito dinheiro. Basta ter criatividade, basta ter amor pela cidade, amor pelas pessoas, não é? E bons secretários de cultura, de educação, de transporte, boa equipe. Vanessa, se você fosse eleita hoje, qual seria a sua primeira atitude? A minha primeira atitude é agradecer a minha gente querida. Em primeiro lugar, agradecer muito pela oportunidade que terei se vencer essas eleições, né? Se as pessoas confiarem em mim. Em segundo lugar, calçar um tênis, um chinelo, não sou muito de calçar tênis, ir para a rua, vamos organizar a cidade. Nós temos uma Copa do Mundo em 2014. Nós precisamos recuperar o legado para a cidade de Manaus, então a revitalização do centro é importante, o transporte coletivo, pelo menos uma resolução mais imediata que melhore, que faça com que flua melhor o transporte coletivo, não é? A gente pode fazer isso, precisarei de muito apoio do governador Omar, porque quando a gente fala em ação conjunta em Manaus, as pessoas entendem. Vanessa, muito obrigada, todo o sucesso do mundo, é um prazer estar novamente aqui com você e que Deus querendo, você... Muito obrigada. Suas intenções são muito boas, muito bacanas para a cidade. Eu é que lhe agradeço muito, é um prazer, viu, Mazé? Você é uma das pessoas que eu mais admiro, porque trabalha um jornalismo de responsabilidade, levando informação, questionando quanto tem que ser questionado, mas o jornalista é bom aquele que entra na polêmica, senão não é um bom jornalista. Muito obrigada. A entrevistada aqui é você. Obrigada. A gente volta já, tem intervalo, eu volto já.